Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe, hoje um programa especial com a presença do deputado federal Fausto Pinato. Fausto, a gente falou um pouco sobre um panorama aí político, né, Brasília, no primeiro bloco. Eu gostaria de trazer mais para a nossa realidade. Você, como eu até citei na abertura do programa, já destinou desde 2017 mais de R$500 mil para a nossa cidade, são recursos aí para a saúde, para a agricultura. Não só aqui para Tupã, mas você também tem um trabalho político aí para nossa região, Bastos, Herculândia, você também sempre está presente destinando recursos aí para a nossa cidade. É importante o município ter essa interação, essa representatividade no deputado federal, né? Porque muitas vezes o orçamento do município não é o suficiente para gerenciar uma cidade, né? Não é só isso, a gente tem as demandas, às vezes algum processo administrativo, né, seja de uma secretaria, de uma Santa Casa. Eu me lembro aqui, né, que até na época quem me ligou foi o presidente do nosso partido, meu colega deputado federal Guilherme Mussi. Ele não estava em Brasília e teve uma solicitação de um vereador aqui, o Tupã, acho que é o Tupã, e que queriam terminar o plano de saúde da Santa Casa, né? Aí nós fomos, corremos, explicamos, mostramos a viabilidade e tal. E eu procuro sempre ajudar um pouquinho, né? Minha região é uma região lá, mais na região de Fernandópolis, Votuporanga, Jales, Santa Fé, região de São José do Rio Preto. Mas os amigos me trouxeram um pedaço para cá. Apresentar as demandas. Eu tenho Marília, companheiros aqui em Tupã, né? Aqui em Oswaldo Cruz, enfim. E a gente procura aí, de certa forma, intensificar o trabalho. A gente sabe que às vezes o cobertor é curto, né? E a gente procura, dentro da possibilidade, estar dividindo um pouco para cada um, que a gente sabe da dificuldade que nós vamos ter, e volta a repetir, ano que vem vai ser mais difícil, né? Para cada de arrecadação, essa questão da pandemia. E isso é muito gratificante. Eu gosto de fazer essa política de corpo a corpo, seja com o vereador, com o prefeito, ou com a liderança, né? Com o presidente do partido, para que possamos, de certa forma, estar levando uma ambulância, uma emenda para a Santa Casa. Isso é gratificante para nós. Falar em Santa Casa, o senhor também teve participação na retomada, né, do plano de saúde da Santa Casa, né? Acabei de dizer agora. Eu me lembro que o Guilherme Mussi me ligou, meu colega Guilherme Mussi, né, o vereador Ribeirão, que é ligado a ele, e a gente viemos lá por diversas vezes e conseguimos, de certa forma, né, manter o plano de saúde, que estava querendo tirar o que inviabilizaria, né? Então é sempre uma luta aí para a gente estar ajudando, e a gente sabe que a Santa Casa tem um papel importante, né? Tão sofrida e tal, mas graças a Deus, ainda na nossa região, na minha região, as casas estão funcionando. Tem umas aí que infelizmente não aguentaram e fecharam a porta, então a gente é um serviço gratificante. Quando a gente faz um trabalho desse, né, de brigar para manter ou para conseguir, né, não é uma coisa só que gratificante politicamente, mas como pessoa que você sabe que através disso você está ajudando milhares de pessoas. Deputado, o senhor tem citado e tem falado que o ano que vem vai ser difícil, a perspectiva realmente, a economia vai sofrer ainda mais o reflexo da pandemia de 2020? Olha, nós estamos tendo dois problemas sérios no país, né? Primeiro é a antecipação da eleição presidencial pelo Dória. Segundo é a falta de habilidade do presidente Bolsonaro de morder a chumbada e entrar nesses conflitos, né? Eu fico pensando assim, por mais que eu sou presidente da Comissão de Agricultura, da Frente Parlamentar dos BRICS, da China, eu sou brasileiro. Eu queria dizer uma coisa aqui para todo mundo. Um ficar falando que isso aqui não presta, aquilo lá não presta. Primeiro, nós temos órgãos e temos técnicos competentes, preparados para saber se uma vacina presta ou não presta. Segundo, o povo não quer saber se vai ser a vacina. Pelo contrário, nós temos que pedir para Deus que saia 3, 4, que saia da China, que saia da Europa, que saia dos Estados Unidos, que saia da Inglaterra, para a gente baratear o preço. O que o povo quer saber é quer tomar essa vacina, estancar essa pandemia para voltar a trabalhar. Então nós temos que parar com essa vaidade, né? O governador e o presidente, na minha opinião, estão fazendo um papel perigosíssimo de rivalizar, né, a cura. Né? Isso, de certa forma, para mim, é irresponsabilidade e é crime de responsabilidade, inclusive. O senhor acredita que com a eleição do Biden, o Bolsonaro fica enfraquecido para a disputa? Eu não acredito, não. Eu não acredito. O Bolsonaro fez correto também. Eu faço crítica pontual, mas o Bolsonaro ficou muito tempo longe dos americanos. É a maior potência do mundo, a maior economia do mundo. Não é isso ou não? Só que, por outro lado, o que eu vejo como amigo do Bolsonaro?
que o Bolsonaro é mais amigo do Trump do que o Trump dele. Ele foi lá, abraçou, ganhou um boné, o Trump é meu amigo, faz joia, abriu a questão do etanol, abriu a questão do trigo. O que os americanos fez de efetivo para nós? Aí vai lá, falaram que o vírus é chinês, vamos supor que o vírus for chinês. Que um presidente inteligente, um governo inteligente, fala, vamos ficar quieto porque nós vamos precisar dos respiradores. Você vê que o Trump bateu, deu uma revestida, mandou não sei quantos cargueiros lá buscar máscara e tal, e nós ficou aqui batendo na tecla e batendo na China. Agora, por outro lado, de novo batendo. Só que não é questão da vacina só e se o vírus é ou não é, nós temos uma questão do agronegócio, de investimento. Né? O governo tem que ser mais estratégico. Muitas vezes um presidente pode até pensar, mas não pode falar, tem que agir. Não que eu esteja defendendo isso aqui, porque se um dia ficar comprovado que a China tem que ser penalizado, ponto. Mas até lá, ficar só na questão de boato, é bobagem. Nós temos que saber o seguinte, duas potências grandes. Você vê que eles brigam, se alfinetam, daqui a pouco você vê que China aumenta o contrato de soja, é o que vai acontecer. Né? O Bolsonaro, pela logística e pela imigração do Brasil, nós somos um país amigo de todos. Nós temos condições de ficar muito bem com os americanos, que eu volto a dizer, é importante para o país. Mas, tecnicamente, eles concorrem com nós, no etanol, na soja, nisso e naquilo. Não é isso, não? Não pode só fazer a vaidade do filho, né? Porque isso, se de certa forma tiver reflexo no país, chega a ser irresponsabilidade. E com a China, se tiver que colocar algumas barreiras, porque está avançando em algum setor, não tem, vamos dar risada, falar tintim. Aqui não, aqui sim. Se o negócio for bom com a Europa, é com a Europa. Se a questão for boa com os Estados Unidos, é com os Estados Unidos. For com a China, isso sim, esse é um país com a sua soberania inabalada. Caso contrário, ficar servindo de puxadinho, seja de chinês, de europeu ou americano, isso mostra fraqueza, despreparo, e isso sim é afetar a soberania nacional. Deputado, o senhor está nessa comissão da agricultura. Hoje se fala muito, se critica muito, principalmente na mídia, que o agronegócio tem contribuído para o desmatamento, incêndio. Como é que o senhor vê essa questão aí? É muito rumor de uma mídia esquerdista ou tem fundamento aqui? Volto a dizer, nós ficamos 13 anos com o governo do PT, que eu discordo e tal, mas tem que respeitar. Isso é democracia. E agora veio o Bolsonaro como uma esperança. O Bolsonaro, por exemplo, me atende 90% das minhas pautas. Mas justamente algumas pautas, como meio ambiente, política internacional, eu acho que ele erra. Não que ele, até no meio ambiente ele não está totalmente errado, mas a maneira que ele coloca, a maneira que ele age, e os seus ministros fazem ele perder a razão. A partir do momento que eu estou aqui no seu programa, você vai falar para mim que não tem um monte de jornalista desleal? Tem. Não tem um monte de deputado picareta? Tem. Mas quando eu generalizo, eu perco a razão. Quando a gente chega na questão da Amazônia, não é errado o mundo cobrar a questão da Amazônia, não. Não é errado, não. Agora, também não é menos errado o Bolsonaro falar, peraí, mas tem um monte de ONG aqui desviando coisa, bisbilhotando agora, vamos dar nome ao boi. Agora tem muito ONG fazendo serviço concreto. Por outro lado, não seria muito mais fácil, eu sou o presidente do Brasil, eu falo, vem cá, ô França, Estados Unidos, vem cá, vocês estão falando bonito aí, vamos fazer o seguinte, quanto vocês vão pagar para não desmatar mais a Amazônia? Porque tem um preço, não é isso? Não é muito fácil ficar falando, mas a gente pega um momento de seca, tem queimada, tem isso, tem aquilo, né? Agora a questão do agronegócio também já teve lá atrás, né? Principalmente a região do sul, do sudeste, já tem uma consciência do agricultor. Talvez lá no norte, na Amazônia, ainda não tem, porque o cara precisa comer, precisa plantar, precisa viver. Já no sul, no sudeste, hoje, se você pegar onde está o agronegócio, onde está o agricultor, vou te falar uma coisa, aqui deve ter beira do rio, tem rancho. Você pega onde está construído casa, os ranchos, você vai ver passarinho, vai ver tudo lá. Você vai para o outro lado, tem capim, está mais preservado aqui do que lá. Lógico que lá atrás foi importante esse break, existe um pouco desse sentido. Agora, nós temos que ter um jeito de trabalhar equilibrado, preservar o meio ambiente, mas também não deixar de fazer a produção, porque a identidade que Deus deu para nós é o agronegócio. E o que segura a balança comercial do nosso país é o agronegócio. E a pauta do futuro é a segurança alimentar. Agora, por outro lado, nós temos que buscar mais tecnologia, nós temos a Embrapa, que é um exemplo para o mundo, não é isso não? Procurar o seguinte, não precisamos ensinar nada, é só o governo trabalhar e dar mais crédito para o agricultor, dar mais chance para o agricultor, né? E ter uma política de governo, de certa forma, segure alguns segmentos, né? Que em determinado momento foi mal esse ano a colheita, tem que superar, vamos segurar no banco, dar um adendo, alguma coisa desse sentido.
a gente coordenar, se a gente conseguisse, dentro da política de governo, a gente, de certa forma, orquestrar a produção do Brasil, que aqui tudo que planta dá, nós, sem dúvida, vamos ser o celeiro do mundo. Nós temos muita água e o tema do futuro é segurança alimentar. Eu queria dizer o seguinte, não adianta ter armamento pesado, ter tanque de guerra, jato. Se o cara não comer, ele não consegue guerrear. E o Brasil tem isso, tem comida. E só, muitas vezes, são mal aproveitados. Então, nós temos que aproveitar esse celeiro do mundo e, quem sabe, está barganhando em troca de tecnologia. Não é isso, não? Nesse sentido, para poder desenvolver como um todo o nosso país e procurar desenvolver as regiões que não se desenvolveram. Por exemplo, o Amazonas. O pessoal fala que é o pulmão do mundo, não é aquela coisa, mas é importante para o ecossistema. Tá bom, vocês desmataram tudo. Tá aqui, nós temos um problema. Isso aqui gasta dinheiro. Vamos ajudar a pagar a conta. É simples assim. Não é isso, não? Não adianta o presidente francês ficar falando lá, entendeu? Ele não manda aqui. Não adianta o americano ficar falando também e não cumprir. A China que não cumpre também. Vamos fazer o seguinte, vocês querem que nós cumpra? Paga a conta. Entendeu? E é certo. O certo é não desmatar, é preservar. Agora, por outro lado, nós temos que manter esse pessoal empregado. Esse Estado tem que sobreviver. Como é que vai fazer? Não é isso, não? Agora, por outro lado, o presidente da República, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Meio Ambiente, tem que criar uma maneira equilibrada de expor essas ideias para não soar mal na comunidade internacional. Ou seja, deixar a canela para nos criticar e ver a gente como irresponsáveis, coisa que não somos. Deputado, quais as principais pautas na Câmara Federal para 2021? Olha, orçamento, né? Acho que erramos demais, na minha opinião. Eu sempre falei que a reforma das reformas é a reforma tributária. É tudo confuso, o sistema tributário do Brasil. Dá margem para a Receita Federal pensar no Estado, no outro. Isso é uma bagunça. Não é isso, não? Tirar um pouco os encargos, não é isso, não? Nós sabemos que as pequenas e médias empresas são responsáveis por 80% dos impostos do país e 80% pela geração de empregos, né? Aí vem o ministro da Economia, que manda uma proposta mandando diminuir a tributação de banco. Aí eu vejo uma reportagem 1 ano e meio atrás, os bancos brasileiros é que faturaram mais do mundo. Então, quer dizer, existe uma incompetência, ou de certa forma uma falta de coragem para resolver o problema do país, que é um absurdo. Olha só, nós vamos entrar num problema agora, ano que vem? Tivemos uma pandemia, tivemos aí o auxílio e tal. Eu te pergunto, esse que recebeu os 300, 500 reais, 600 reais, ok. E aquele cara que tinha uma lojinha no shopping, ou que tem o seu restaurantinho que está fechado, qual que é a política econômica para voltar esse cara? Que ele não é pobre, ele é um cara classe média, é comerciante, gerava lá seus 5, 10 empregos. Qual que é a política? O que nós vamos fazer com esse povo? Esse povo não vive com 600 reais. Eu pergunto, seguramos até agora, gastamos dinheiro pra caramba. E ano que vem? Aí nós fica discutindo a política dos Estados Unidos, a questão ideológica de esquerda e direita da China e dos Estados Unidos, e nós com um pipi desse na frente. Reforma tributária não foi levada ao plenário, né? E não vai ser votada esse ano, né? A reforma administrativa também não, né? E de certa forma, eu acho o seguinte, se tem um superministério que é o ministro da Economia, se vira, tem que achar, né, juntamente com os técnicos, os mecanismos, quem ganha mais, tributar mais, seja banqueiro, seja quem for, né, isso é para que possamos, de certa forma, arrecadar para dar sustentabilidade, né, nesse momento de dificuldade previsível que não o Brasil vai passar, talvez o mundo, mas eu já vejo, por exemplo, alguns países da Europa, né, e outros países já fazendo projetos, né, justamente para minimizar, né? Nós aqui é porque Deus gosta demais do Brasil, mas se fosse depender de alguma estratégia aqui, eu fico até, de certa forma, envergonhado. Deputado, infelizmente a gente está com o tempo já chegando ao final. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu queria dizer que eu também defendo a pauta da família, defendo a pauta dos bons costumes, sou contra qualquer tipo de preconceito, né? Por outro lado, também sou contra incentivo na escola, de questão de gênero, essas coisas. Por outro lado, também acho que a criança, se tem uma tendência, tem que ter uma proteção do Estado, dos pais, tal. O que nós precisamos nesse país é um governo de centro ou de uma direita moderada. Ficou bem provado que extrema esquerda, extrema direita está criando ódio no nosso país. Nós precisamos saber o seguinte, nós temos que ser amigos até dos nossos inimigos. Eu posso não concordar com você, nem você comigo, mas nunca vou desejar a tua morte, nunca vou te calar, eu vou querer te ouvir. Eu acredito na democracia, acredito no diálogo, acredito na construção de pontes e não de barreira, de uma política de agregação quando você está no governo e não de divisão. Eu acho que vai ser um momento difícil,
mas o brasileiro é um povo forte. E eu sou um soldado no meio de 513, vou defender sim nosso presidente Bolsonaro nas pautas propositivas, né, que é de interesse do país, voto, tudo que aparecer no interesse do país, e não tenho medo de cara feia nem dele, nem dos filhos. A hora que eu ver que está fazendo errado, que algumas questões pessoais estão prevalecendo sobre os interesses nacionais. Aqui é o Fausto Pinato, do Progressista, tem personalidade, amo meu país, amo meu estado de São Paulo e, acima de tudo, a minha palavra é ordem e progresso. Deputado, obrigado. E eu também agradeço aí você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.